Tranquilo. Como escolher a agulha, né? Como que a gente escolhe a agulha para executar um trabalho? Primeiro, gente, é a gente pensar na agulha como realmente se elas fossem pincéis, né? E, poxa, se eu vou fazer um traço com um pincel, deixa eu me colocar aqui. Se eu for fazer um traço com um pincel e eu quero um traço mais grosso, é melhor que eu pegue um pincel mais grosso, né? A não ser que eu queira esculpir o traço, igual a gente falou na live passada. Mas se o traço for a mesma espessura de fora a fora, de ponta a ponta, então eu preciso de um pincel mais grosso, ou seja, de uma agulha com agrupamento que tenha mais pontas, que tenha mais agulhas. Então, por exemplo, a bold line. Eu posso chegar até o nível mesmo de medir uma agulha com o paquímetro. Eu posso pegar o paquímetro, né? Óbvio que eu não vou colocar na agulha que eu vou usar, mas eu posso separar uma para estudo ali, ó, e vou colocar. Eu falo, poxa, essa agulha aqui vai dar um traço de 1,5 mm de espessura, então eu vou usar essa, que é mais ou menos isso que eu preciso, né? De acordo com a arte que você preparou, com o decalque que está impresso. Então é isso aí. Entender nesse conceito, você não precisa mais pensar muito para saber qual agulha que vai usar, né? Então a gente tem que entender o conceito. O que, que é? Tipo de agrupamento, se é circular ou se é magnum, tipo de ponta, espessura da agulha, né? Se a gente entende isso aí a gente consegue já escolher a agulha apropriada para cada situação. Por exemplo, eu quero fazer uma sombra suave, eu quero fazer com o mínimo de marca possível. Aí eu vou pensar, poxa, a Magnum Round, a RM, ela tem a ponta curvada. Quando eu encosto na pele, ela acompanha a curvatura da pele. E então eu vou pegar ela, porque ela vai me proporcionar uma pigmentação sem marcas, uma sombra sem marcas. Aí eu penso, poxa, mas qual Magnum que eu pego? É uma área grande? É uma área pequena? Pode usar até o paquímetro. Eu vou lá, meço a área, né? E vejo, poxa, se fosse uma Magnum comum, sei lá, uma 11 Magnum que daria. Mas como eu quero usar a Magnum Round, sabendo que ela pigmenta um pouco mais estreita, então eu vou usar uma de 13. Tá entendendo como que é a questão do conceito? Porque assim, qual é a agulha melhor para tal coisa? Qual que é? Aí eu penso, poxa, agora eu quero a sombra muito suave mesmo. Então o que, que eu vou fazer? Eu vou usar uma Magnum Round, mas eu vou usar ela de agulhas espessura 10, que ela é mais fininha, ela vai proporcionar um pontinho mais juntinho do outro ali, vai me dar mais resolução na sombra. Entende como é que é a questão do conceito? Eu estou fazendo um tribalzão. Tem muito preto chapado ali. O que, que eu vou usar? Nesse caso eu não preciso usar a round, eu posso até usar. Mas ela dá um pouquinho mais de trabalho para pigmentar cantinho. Então eu vou usar uma Magnum comum, uma MG. Né? Qual que é o tamanho da agulha? Qual que é a largura da agulha que eu vou usar? Eu vou olhar ali de acordo com o desenho, né? Porque o que, que eu tenho que ver? Eu tenho que pegar um tamanho médio que vai servir para fazer praticamente todas as áreas mais estreitas, as áreas mais largas. E aí eu penso, poxa, mas que espessura de agulha que eu vou usar para fazer isso? Aí a importância de entender o conceito. Se eu sei que a agulha mais grossa pigmenta com mais facilidade, ela injeta mais pigmento, então nesse caso seria interessante eu escolher uma agulha número 12, por exemplo, né? Porque ela é um pouquinho mais grossa, ela vai injetar o pigmento com mais facilidade. Pessoal, eu não sei se todos sabem aqui, mas o que, que acontece? A pigmentação da pele, ela não acontece totalmente na hora que a agulha, ó, o palito de dente aqui, ó, ela não acontece totalmente na hora que a agulha fura, tá? Quando a agulha fura, ela até pigmenta um pouco, mas ela pigmenta mais quando ela sai. Por quê? Porque ela fez uma cavidade ali naquele local e quando ela puxa, quando ela sai, forma um vácuo. E esse vácuo chupa a tinta para dentro, entendeu? Por que uma agulha mais grossa pigmenta mais do que uma agulha mais fina? Exatamente por essa questão aí, tá? Então é bom a gente entender esses conceitos, né? É bom entender o conceito de tudo, sabe? Pegar todos os detalhes ali de cada equipamento. Porque se eu estou usando, por exemplo, uma agulha mais grossa e não está pigmentando mesmo assim, aí eu penso, poxa, por que, que não está? Está tudo certo aqui, o que, que eu posso fazer? Aí você vai olhar ali a tinta, a tinta está um pouquinho grossa. Então, na hora que criou esse vácuo que vai chupar o pigmento para dentro da pele, ela está com dificuldade. Então, eu vou diluir um pouquinho só a tinta aqui, né, para eu não perder a cor, né? Mas para facilitar a entrada desse pigmento na cavidade que a agulha criou, tá? Então, não existe receita. É questão de entender o conceito, que aí, meu amigo, aí a gente vai, sabe, consegue tomar as decisões sem estar pensando tanto. É conhecer o equipamento, conhecer as características.